Muito bom. Boa noite. Muito bom estar nesse dia que é especial aqui, uma gravação com os nossos irmãos e também pelo convite do meu irmão, meu amigo, confidente em algumas horas, o pastor Rafael. Amém, irmãos? Então, como ele falou, se tem expectativas, se tem fome no seu coração, tem pão do céu. Tem uma palavra do Senhor para as nossas vidas na noite de hoje. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. Marcos, abre aí Marcos, capítulo 5. Como o pastor Rafael falou, estou aqui muito bem acompanhado da minha eterna namorada, minha esposa, Maraísa está ali, a nossa filha Júlia, e também o meu genro. Fazer o quê, né, gente? Acontece as coisas aí da vida. Estão sempre conosco, é uma bênção poder tê-los aqui. A gente se alegra muito também de estar com vocês. Amém? Quantos acharam aí? Digam amém. Marcos capítulo 5, não sei se você conhece essa passagem, mas ela fala de um Gerazeno endemoniado. Aqui fala endemoniado, né? Gerazeno, mas alguém que estava preso nos seus cativeiros. E não muito diferente da minha e da sua história. Aqui começamos, e você que esteve aqui, quem esteve na virada aqui? Na virada, levanta a mão assim bem alto, na virada. Foi bênção, não foi? Foi bênção. E você viu ali logo um título do Ano da Restauração. Bom, exatamente o que a mensagem de Deus traz a mim e você. Restauração, perdão. Quando nós nos arrependemos diante desse Deus misericordioso, grandioso. E essa história vai falar sobre essa restauração que só é possível na presença de Jesus. Que aconteceu na minha e na sua vida, está acontecendo na minha e na sua vida, e que nós dependemos dela diariamente. E esse homem aqui, esse endemoniado aqui, essa referência totalmente ruim aqui, acredite você ou não, ela virou a própria pregação do Cristo que salva, do Cristo que cura, do Cristo que nos dias de hoje continua nos libertando das nossas prisões. A esse é que nós rendemos glória e louvor, a esse que nós cantamos aqui. Por isso o tema dessa mensagem de hoje chama-se a presença de Jesus, a presença que continua salvando, a presença que continua curando, a presença que continua nos libertando de nós mesmos, a presença que fez toda a diferença e continua fazendo na nossa vida, a presença que nós viemos adorar nessa noite, a presença ao qual nós somos dependentes todos os dias, a grandiosa e maravilhosa presença de Jesus. Eu queria que você curvasse suas cabeças, nós vamos orar. Antes de nós lermos, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, por esse tempo. Obrigado pelos louvores, Pai, que foram entoados, porque se aqui nós estamos, é porque assim o Senhor colocou esse desejo no nosso coração. A Tua palavra diz que o desejo de adoração vem do Senhor. Obrigado por colocar o desejo de estarmos reunidos hoje na comunhão dos santos, mas buscando a Sua presença. Sabemos que isso também é misericórdia da Sua parte com as nossas vidas, e nós pedimos aqui ao Senhor, Pai, sabedoria do alto, ilumina as nossas mentes com aquilo que o Senhor tem, Pai, a nos passar nessa noite de hoje, como esse alimento espiritual que nós falamos. Nós repreendemos aqui nesse ambiente, Pai, toda dispersão de mente, Pai, tudo aquilo que vem para atrapalhar, para confundir mentes e corações, seja repreendido no nome do Senhor Jesus. Aqui nós declaramos, Pai, a Tua vida e vida abundante através do ensino da palavra, dessa presença maravilhosa, ao qual nós buscamos e servimos. Se você concorda com essa oração, diga amém. Amém. Leia comigo aí o versículo 7 e o versículo 18 do capítulo 5. Capítulo 5, Marcos, versículo 17. Versículo 15. Do versículo 15, vamos juntos. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, ele tinha uma legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado fatos contaram-lhes e o que acontecera com o endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar que Jesus se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava o endemoniado, que foi curado,
que deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou a ele: olha, vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo o que eu te fiz, tudo que o Senhor te fez, e teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Bom, para você que talvez ainda não viu essa palavra, não conhece essa história a fundo, eu vou dar só aqui um pano de fundo para você compreender melhor sobre o que a gente vai falar sobre esses versículos. É que nem quando a gente vai lá, né, na Netflix, lá no seriado, começa do capítulo 5. Mas por que ele falou isso? O que está acontecendo aqui? É muito importante, então, que a gente possa compreender realmente o que estava acontecendo aqui. Esse homem, ele estava nesse estado, como eles dizem aqui, como legião de demônios, endemoniado, e Jesus está vindo, chegando naquela terra, e era normal naquela época, próximo na costa, os sepulcros serem nas costas dos mares, ou nesse caso a lagoa, e Jesus está chegando ali perto, e ele está naqueles sepulcros, se cortando, se arranhando, se machucando, porque eles tentavam prender esse endemoniado e não conseguiam. Ele quebrava os ferros, quebrava as prisões, saía das prisões, uma força descomunal. E é assim que ele estava, vai falar aqui no versículo 5, que ele andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, se ferindo com pedras. Exatamente, irmão, o estado, quando nós, infelizmente, não desfrutamos dessa presença maravilhosa. De noite e de dia a palavra vem falando, ou seja, uma angústia profunda. Não é por um tempo, é de noite e de dia. É uma inquietude na nossa alma, é uma inquietude dentro da gente, que a gente começa a perceber que nessa inquietude, no nosso desesperar, a única coisa que nós conseguimos é nos ferir. E nós nos ferimos, nós nos cortamos, nós falamos coisas que nós não queremos dizer, nós temos ações que nós não queríamos ter, e nós estamos nos ferindo e ferindo pessoas que estão do nosso lado. E essa angústia, ela vem aumentando, é de dia e de noite, uma inquietude. Jesus vê de longe esse homem, ele se aproxima desse homem, como aconteceu comigo, como pode estar acontecendo com você na noite de hoje, ou como já aconteceu com você. Jesus vem até ele clamou por Jesus estar ali? Não. Ele pediu? Não. Mas a misericórdia fez com que ele viesse até a mim e você. Mesmo com todas as nossas falhas, ele vem até esse homem, ele para na frente dele e ele fica ali logo desesperado. Ele: o que tenho eu contigo, Altíssimo? Porque a Bíblia diz, irmão, que os demônios temem e tremem na frente desse Jesus. Ele estava desesperado, louco para que essa presença fosse embora dali, para que continuasse a legião a operar nesse homem. Sai daqui, o que tenho eu contigo? Não me atormentes, ele está falando. E Jesus fala assim para ele: espírito imundo, sai desse homem agora. E ele pergunta: qual é o teu nome? É Legião. Ele roga então encarecidamente, fala assim: Jesus, deixa então que pelo menos nós possamos ir até aqueles porcos. Todos os porcos, 2.000 porcos estavam até ali. E Jesus permite que isso aconteça. Aí aquela legião de demônios entra naqueles porcos saem correndo, pulam lá do desfiladeiro, caem todos no mar e todos morrem. Todos os porcos morrem. E os porqueiros, os donos, os comerciantes da época, aliás, era o grande comércio ali daquele local, eles ficam vendo aquilo abismado. E eles saem anunciando então o que tinha acontecido. Aquele homem que ninguém dava jeito nele, nenhuma prisão, ninguém conseguia prender, ninguém conseguia controlar esse homem. Agora, esse homem está liberto. Agora, esse homem está são. Ele está curado após a presença de Jesus. Aí, eles começam a sair anunciando: quem é esse? A gente tentou de tudo e isso não foi possível. E eles saem falando para todo mundo. E aí é que vai chegar, então eu dei o contexto para você dos versículos que a gente leu. É aqui que chega esse versículo ao qual eles começam a dizer, eles vão ali, o povo que sucedera, então eles vão até Jesus, versículo 15, eles veem o endemoniado e ele está são, ele está limpo. Cadê aquela legião?
aqueles que tinham presenciado os fatos que tinham acontecido. E eu quero que você se concentrasse comigo no versículo 17 e versículo 18. Agora, só esses. Ele vai dizer assim: entraram e rogaram que se retirasse da terra deles. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque aqui nós começamos a nossa palavra identificando dois tipos de grupos diante da presença de Jesus. Isso acontece ainda nos nossos dias. Tem dois tipos, tem dois grupos aqui falando, sendo representado naqueles porqueiros que estavam ali e sendo representado naquele que foi curado. Então, esse primeiro grupo aqui, eles queriam que Jesus se retirasse. Por quê? Você consegue pensar aí? Bom, eles eram os donos dos porcos. Jesus acabou com a economia da cidade. Jesus acabou com o modo deles ali de ganhar aquilo. Então, esses homens aqui, eles queriam que esse Jesus, independente da mensagem que ele veio trazer, independente da cura que ele veio propor, independente da salvação que ele veio dar, independente de tudo isso, ei, mas você mexeu no meu bolso, eu não quero você perto de mim. Você mexeu com o que era a minha estabilidade, eu quero você fora daqui. Independente do que você veio falar. Fica evidente aqui, irmão, que esses irmãos, primeiro, eles pensaram mais nos porcos do que no próximo, porque eles nem se alegraram com aquele que foi liberto. Eles nem se alegraram com a cura, a grande cura que aconteceu. Sabe por quê? Porque aquilo não significava só para ele. Imagina ele com uma legião de demônios, a arruaça que ele vivia fazendo naquela cidade. No mínimo, eles tinham que se alegrar com isso. Mas no momento em que mexeram com o conforto, no momento que mexeram com o dinheiro, no momento que mexeram com, entre aspas, a estabilidade, Jesus, sai daqui, eu não quero a sua presença. Eles pensaram mais nos porcos. Quando eu falar porcos aqui, você troca porcos por isso, irmão. Pelo dinheiro, pelo conforto. Pastor, mas a gente não é para a gente correr atrás disso? Sim. Aliás, é uma direção bíblica. Você que é governante da sua casa, seu mantenedor, eu não estou falando contra isso, irmão. Eu estou falando quando isso é mais importante do que a presença de Jesus na sua vida. É diferente. E eles aqui, eles provam que esses porcos, a estabilidade, o que você quiser chamar, primeiro foi mais importante do que o próximo, depois o que é pior ainda, era mais importante do que a vida eterna que Cristo veio apresentar. Nessa hora ficou um pouquinho mais pesado, porque isso continua acontecendo nos dias de hoje. Isso acontece facilmente comigo e com você. É uma verdade. Imagina o tamanho da imprudência desses homens quando, por causa de porcos, irmãos, nós estamos dispostos a dizer para Jesus: por favor, vá embora. Eu não quero andar contigo. Eu não quero a sua presença. Marcos, um pouquinho mais na frente, capítulo 8, versículo 36, diz: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta se afastar da única presença que estabelece mesmo paz e estabilidade na sua vida? Do que adianta? Naquele lugar, irmão, lá tinha o endemoniado que a gente está falando, tinha muita confusão. Olha só isso aqui, tinha muitas pessoas que queriam ver Jesus pelas costas, pessoas que não queriam a presença de Jesus naquele lugar, pessoas que estavam ali, que ele sabia, pessoas que mandariam ele embora, queria destratá-lo, ia falar: entra no seu barquinho de novo e volta para lá, de onde você veio. E acredite você, irmão, Jesus, sabendo disso, mesmo assim, ele atravessa. Ele atravessa aquele mar para estar ali. Jesus, sabendo do vacilão que eu era, ele vai até mim. Dá vontade de falar: você não sabe quantas vezes eu disse não para você, você não sabe quantas vezes eu virei as costas para você, você não sabe quantas vezes eu fiz chacota do seu nome. Jefferson, mas nada pode te separar do meu amor. Nada. Não pode separar você a mim. Esse homem
Eu sabia que eu ia ser rejeitado, mas eu atravessei esse mar e eu fui lá. A misericórdia, o plano da graça, da redenção na pessoa e na presença de Cristo Jesus. Esse é um grupo. E o outro grupo está representado na pessoa do endemoniado, ex-endemoniado. Ele fala assim: se uns, mesmo diante da presença de Jesus, pedem para ele sair quando toca no seu conforto, quando toca na área financeira, quando toca naquilo que ele pensa que é instabilidade, o outro grupo representado, ele é curado, porque Jesus é tudo para ele. E aí, o que esse outro grupo aqui está falando no versículo 18? Ao entrar no barco, Jesus já está se despedindo, ele já entrou no barco para voltar para o outro lado. O que for endemoniado falou para ele assim: deixa eu estar com você, deixa eu ficar com você. Deixa eu te servir. Deixa eu ser o seu discípulo. Deixa eu carregar a sua sacola. Deixa eu te conhecer mais profundamente. Esse é o outro grupo que está sendo representado, talvez por gratidão, porque foi aquele que salvou, talvez por fidelidade. Como assim fidelidade? Ele demonstrou grande fidelidade nesse momento, irmão. Porque imagina você, tem uma cidade querendo pegar Jesus. Tem uma cidade falando: olha, tudo bem, ele fez o que ninguém fez, mas ele acabou com a gente aqui nisso. Ei, vai embora, mete o pé, sai fora. Ninguém está gostando aqui do que você fez, está todo mundo indo atrás dele. E você imagina que vai ter um homem, o que foi curado por ele, o que foi salvo por ele. Vai ter um homem que vai bater no peito no meio da cidade inteira, vai falar assim: eu quero estar com você. Mas se esse povo todo for me lixar, se esse povo todo me bater, eu quero estar com você. Eu quero ficar com você. Não interessa o que os outros estão falando, a minha fidelidade àquele único que me salvou e me curou. É o que nós enfrentamos hoje, principalmente os jovens. No seu campo acadêmico, nas suas faculdades, nas suas universidades, nas suas escolas. Quando por muito menos nós saímos como o 007. Não, eu não conheço não. A gente está ali, às vezes, ninguém nem sabe, na nossa prática, que a gente é fiel a esse Senhor. Deixa eu estar com você, fidelidade. Talvez, pode ter sido por medo também, igual eu e você já tivemos muitos. Eu, no início da minha conversão, será que se eu me afastar um pouquinho do dia do culto ali, eu não sei, pode ser que esses demônios voltem tudo de novo, irmão. Talvez por medo, deixa eu estar perto, deixa eu estar mais um pouquinho perto. O desejo desse segundo grupo de não se afastar da presença de Jesus. Ponto número 2 que eu quero ver com você é exatamente a resposta de Jesus para ambos os grupos. Nós identificamos 2 grupos, amém ou não amém? Amém, gente? Você está aí comigo? Amém? Agora, a gente vai ver uma resposta de Jesus para esses 2 tipos de grupos. Ele, acompanha comigo, a resposta que ele dá para o primeiro, que é o grupo que pede para ele se retirar, ele concede. Tudo bem. Irmão, aquele que não se rendeu para ele, aquele que não está como filho diante dele, aquele que quis vê-lo pelas costas, Jesus fala assim. E aquele que quer servir, aquele que quer adorar, aquele que fala: deixa eu estar contigo, e Jesus fala o quê? Vocês viram aí? Fala o quê? Fala não. Você consegue entender um pouco disso aqui? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós, como um desses 2 grupos, nós estamos diante de Jesus, diante da oportunidade de paz, diante da oportunidade de libertação, diante da oportunidade de salvação, e nós falamos assim: sai daqui, porque nós só estamos olhando os porcos que estão sendo tirados de nós, e nós estamos falando para Jesus: sai daqui. Jesus fala o quê? Tudo bem, se retira.
por que a oração desse homem, deixa eu ficar contigo, é respondido de forma negativa? Eu vou falar isso para você agora. Jesus nunca dá só um não. Jesus sempre dá um não e uma direção. Certo? É certo. Jesus fala assim, então, na resposta dele, lá no versículo 18, 19. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa e anuncia tudo que o Senhor fez aqui na sua vida. O que você quer dizer com isso, pastor? Irmão, o primeiro lugar, guarde isso no seu coração, o primeiro lugar que deve desfrutar da transformação da sua vida, da cura que Jesus fez na sua vida, é o seu lar, é a sua casa. É a sua casa. Ele fala: não, ei, vai para a sua casa, vai para lá. Jesus também está aqui dando uma direção. Mas pastor, cara, foi maravilhoso esse Réveillon, foi maravilhoso aquele Amós, não sabe como eu voltei, pastor Rafael, pode contar comigo, eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero pregar, eu quero cantar no louvor, glória a Deus, que o Senhor continue aquecendo o seu coração com todas essas verdades, irmão, mas primeiro, pregue na sua casa, cante na sua casa, seja paciente dentro do seu lar, seja a representatividade do Evangelho com os seus, aqueles que estão do seu lado, comece na sua casa. É lá que nós vamos ter que ter domínio próprio. Quero fazer um evangelismo, pastor, eu quero ir lá no Terra Fértil. Eu quero... Sim. Feche um pouco mais a boca naquele lugar que você perde, que você agita o furor, que você concede a gritaria dentro da sua casa. Comece fazendo um evangelismo lá. Aquela pessoa olhar para você e falar: menino, mas você está mudado, hein? O que aconteceu? É a presença de Jesus habitando em mim. Comece ali. Está falando: não, vai para lá. Vai para a tua casa. O segundo ponto aí talvez a resposta negativa aconteceu porque Jesus não queria encorajar o medo dele. Eu falei aqui que talvez nós no início de conversão, nós temos medo disso. Ou até depois também, não sei. Será que eu vou voltar? Será que eu vou voltar a ser um mentiroso? Será que eu vou voltar para a promiscuidade? Será que esses demônios vão me tomar de novo como esse homem aqui? Será? Talvez fosse um medo, mas Jesus estava encorajando. Se ele tinha medo ali que esses demônios voltassem, Jesus estava agora ali fortalecendo ele num caminho seguro, ao qual ele é o próprio caminho. Então ele está dizendo: olha, ande com fé, confie na obra que eu já fiz na sua vida, já aconteceu. Viva por fé, não seja dominado pelo medo. O próprio medo vai fazer a gente parar das direções e palavras de Deus, a qual o Rafael estava orando aqui e falou antes, que já aconteceram, elas já são uma realidade na minha e na sua vida. Amém ou não amém? Ponte aí um ponto número 3, é o anseio. Queria que você prestasse atenção nisso. O anseio de estar com Cristo, desse homem e desse segundo grupo aqui que nós vemos. Nós nos convertemos e, da mesma forma que ele, irmão, nós, numa reunião, talvez numa emoção como ele viveu, nós queremos ficar ali. Tem pessoas que falam assim para mim depois do Amós: pastor, não tem como ficar o domingo aqui também não? Falei: não, agora é hora de voltar. Agora é a hora de tudo que foi preenchido no seu interior aqui ser uma realidade lá fora. Então, mas é fato que às vezes tem uma reunião como essa aqui, irmão,
que o louvor está fluindo aqui como estava fluindo, tão gostoso, que vamos ficar aqui. O pensamento é como de Pedro lá naquele monte sagrado: olha, vamos construir 3 tendas e vamos passar o resto dos nossos dias aqui. E a mesma resposta de Jesus foi para Pedro. Ele falou: não, nós vamos descer. Ele está pedindo para esse homem aqui: volta lá, volta talvez para aquele marido que ainda não é convertido, volta lá, volta talvez para aquela mulher que ainda não tem esse testemunho ao qual nós falamos aqui antes, volta lá para aquele pai ímpio que talvez até tenha maus tratos, volta lá para aquele filho que talvez você passou a vida inteira investindo nele, carinho, amor, atenção, e que depois de crescer te olha como um nada. Volta para lá, volta para lá. Tem uma cura que foi realizada em você, que vai fazer a diferença em todo um ambiente. Volta, começa a anunciar o Senhor, começa a anunciar o que eu fiz em você. Volta para lá. Ele está também nos dando aqui uma direção nessa noite, não só para esse homem, mas também para mim e para você. Quem está comigo aí, diga amém. Talvez a sua ideia sobre estar com Jesus é apenas quando você entra no seu quarto. Tudo bem, Jesus falou entrar no seu quarto a sós e estar ali com Ele. E talvez a sua ideia seja só essa, sim, lendo, meditando na palavra, orando. Mas a gente sabe, irmão, olha aqui para mim, a gente sabe que amanhã, sexta-feira, a gente vai acordar cedo. Tem as crianças para arrumar, tem criança para botar para o colégio, tem almoço para fazer, tem um emprego que tem que ir, tem que voltar e pega a criança no colégio, sim ou não? Tem todo esse cotidiano da vida e que nós temos que encarar. E ele está falando: volta lá para esse cotidiano, volta lá para essa realidade com tudo que eu fiz em você aqui, nesse momento. A gente sabe, a gente vai voltar. E 1 Coríntios no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Quer uma prova mesmo de que a gente está pertinho de Jesus? Quer? Então, seja o que a palavra dele diz, quem ele é, nos pequenos detalhes da vida, no cotidiano da vida, naquilo que a gente julga ser mínimo ou menor, no dia a dia, no trato com as pessoas que a gente diz mais amar, que estão ali do nosso lado o tempo todo e que às vezes sou um cavalo com aquela pessoa, porque não, já é de casa, ela tem que aturar, né? Ela tem que aguentar. Ele está falando: olha, se essa verdade aqui, se ela for a sua verdade de transformação nas menores coisas da sua vida, isso é a maior realidade, que você está, como esse homem pediu, bem pertinho da presença de Jesus. É uma maior realidade. Quem está comigo aí? Diga amém. Amém. Pensei que tinha perdido vocês, irmão. Glória a Deus. Ponto número 4, acompanhem comigo, é a alegria de estar perto de Jesus. Vai fazer que a gente obedeça a Ele. Se eu perguntar: quem se alegra com a presença de Jesus? Todo mundo vai dizer amém. Mas a alegria de estar perto de Jesus me torna obediente aos princípios dEle e à palavra dEle. A alegria, aquela palavra que virou até uma canção do Fernandinho: a alegria do Senhor é a nossa força. E parece que o Senhor se alegra no céu e a gente fica forte. Não é? Mas não é. Se você reparar essa palavra, eles estão lendo a tábua da lei, Esdras lá na reconstrução. Então eles estão vendo aquilo que é impossível de fazer, de seguir, de cumprir. Aí ele fala assim: por que vocês estão chorando? A alegria do Senhor é a nossa força. Olha isso, irmão. Isso diz que quando nós renunciamos a nós mesmos, a nossa carne, seguimos princípios, isso torna Deus alegre. E nisso, eu e você somos fortalecidos. Uma palavra que Ele vai trazer aqui com entendimento. E eu queria que você prestasse muita atenção. Quando nós obedecemos, nós estamos chegando bem no final aqui. Eu queria que você prestasse atenção nisso, irmão. Quando nós estamos debaixo dessa obediência, a misericórdia de Jesus que me alcançou e te alcançou, faz de você um instrumento de misericórdia na vida de outra pessoa. Amém ou não amém? É isso.
Às vezes a gente ora, né? Deus tenha misericórdia. Ele falou, eu quero te usar como misericórdia. Olha isso. Aí, olha a miséria, olha a misericórdia da parte de Jesus. Ele se retira do meio desses irmãos, desses que estavam lá, pedindo que ele saísse, rejeitando ele, xingando ele, tá falando, sai daqui. Ele se retira dali. Só que o amor e a misericórdia de Jesus fala para aquele que foi curado assim, eu vou sair, mas parte do meu amor vai ficar. Como assim, Jesus? Em você. Você vai ficar aqui, você não vai comigo. A misericórdia, irmão, de Deus na minha e na sua vida. Quantos nãos você falou e eu falei? Aí ele vai e envia uma pessoa que você nem conhece. Alguém te manda uma mensagem num grupo que você nem fala muito. Você está no carro distraído e um louvor toca exatamente naquele ponto. A misericórdia de Jesus, mesmo quando nós já falamos não com as nossas atitudes, Ele fala, olha, você falou não, eu estou me retirando, você pediu para eu me retirar, eu estou me retirando agora, mas o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia vai continuar de alguma forma aí na sua vida. Ele deixa esse homem aqui para aqueles que rejeitaram ele um dia. Esse homem está lá, é a representatividade dessa misericórdia. Eu estou indo, porém não completamente, você fica aqui, você fica com eles. Porque uma vez que nós fomos curados, uma vez que nós fomos como esse homem aqui libertos, uma vez que nós estamos sarados, irmãos, nós vamos estar nesse papel de agora representarmos essa misericórdia da parte de Deus. Os discípulos, eles estão desesperados quando Jesus vai subir aos céus. Ele fala, mas como nós vamos fazer as mesmas obras? Como que nós vamos ficar aqui? E ele fala assim, ei, calma, porque eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Atos no capítulo 1, no versículo 18, ele vai dizer, vocês serão cheios do meu espírito, serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mateus 28, no versículo 18 ao versículo 20, ele fala assim, toda a autoridade foi me dada do céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou estar fortalecendo cada passo de obediência seu. E eu também vou estar curando aquele que estava sem esperança, aquele que era apontado pelos outros. Eu vou estar manifestando a minha presença na sua vida. Aquele que já tinha perdido qualquer expectativa a respeito do futuro. Aquele que já tinha aceitado aquele sepulcro e aqueles cortes. Os cortes na vida que ele mesmo se fez. Aquele que pensou que o final da sua vida seria com esses cortes, seriam com essas derrotas, seriam com essas palavras. Não tem esses? Eu me apresento diante de você como cura na sua vida, como libertação na sua vida, como salvação para a sua casa. Você pode se colocar de pé, onde você estiver. Gostaria apenas que você não saísse do seu lugar e que você não falasse com ninguém. Apenas desfrute da mesma presença que está aqui nesse lugar. Se você abrir agora o seu coração, se você abrir agora o seu entendimento, você vai ver o quanto é perceptível a mesma presença operando aqui nesse ambiente. Sim, Deus. Perceba a presença que mais importa. Parece que eu estava falando apenas da história desse homem, mas eu estou falando de restauração. Parece que eu estava falando apenas do que Jesus, como homem, operou naquele ano ali, naquele dia ali. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje, no culto de hoje, na noite de hoje,
nos louvores de hoje, a presença de hoje, na palavra de hoje e aí eternamente. Amém, irmão? Olha aqui para mim. Quantos de nós vivenciamos a mesma história de certos tipos de aprisionamentos? Talvez, vou falar de mim. Quantos rótulos eu carreguei? Promíscuo, prostituto, mentiroso, infiel. E num encontro com essa presença que muda tudo, num encontro com Jesus, a cura é estabelecida. Num encontro a gente reconhece o quanto nós fomos amados. O amor que Paulo fala que nos constrange. Por que nos constrange? Porque, irmão, se você mergulhar profundamente no quão você foi amado pelo Senhor, por Jesus, se você for bem profundo nesse amor, vai ser impossível você fazer qualquer coisa que fira esse amor, que fira essa aliança em santidade com Ele, essa aliança de fidelidade com Ele. Muitos falaram: cara, como é que você teve força para fazer? Eu falei: eu não tive. Eu só não tinha mais força para continuar onde eu estava. Eu tinha que enxergar um dia, pelo menos um dia eu tinha que enxergar que tinha alguém que cuidava da minha vida melhor do que eu. Que tinha alguém que tinha sonhos maiores do que os meus sonhos. Que tinha alguém que tinha planos e projetos muito maiores do que o que eu podia fazer. Pelo menos um dia enxergar que enquanto não valia a pena viver como esse homem, talvez tudo dando certo, irmão, aí fora. Mas o que é tudo dar certo sem a presença de Jesus? Não dava. Então eu respondi para muitos amigos meus: não, querido, eu não fiz. Eu simplesmente ouvi o quanto eu fui amado. E eu falei: eu não consigo mais viver fora desse amor. Eu não consigo mais viver indiferente a esse amor, ferindo esse amor, falando não para esse amor, fazendo parte desse primeiro grupo quando toca naquele que é meu conforto, naquilo que eu acho que é o meu sonho, ou o meu projeto, o meu plano, dizer: sai daqui, Jesus, mais um pouquinho. Não! Tem um dia que a gente percebe que a misericórdia dele nos alcançou e a gente não merecia, e nós vamos nos render a essa presença, e nós vamos nos submeter a essa presença. Talvez essa história é a sua na noite de hoje. E eu gostaria que você, irmão, se for contigo na noite de hoje, que você saísse do seu lugar, enquanto nossos irmãos estiverem cantando e adorando. Nós queremos orar por você, pela sua casa, pela sua família. A qual grupo você pertence? Tem pessoas que vão tomar essa decisão aqui na noite de hoje. Eu pertenço àquele grupo que eu não quero de jeito nenhum mais estar fora do desejo, da vontade, do propósito desse Senhor. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, declara essa canção. Sim, levante suas mãos, libere o que está em você. Ei, tem um rio de águas vivas que flui de você, daqueles que creem. Levante suas mãos nesse ambiente. Agora, deixe que esse rio flua. Aleluia. Gostaria que você levantasse as suas duas mãos. Que você desse a melhor salva de palma a essa presença nessa noite. Não, a presença de Jesus, querido. Vamos aplaudir a presença poderosa de Jesus. Continua fazendo, continua operando.